Como encontrar o nicho certo aqui no digital quando a gente é multipotencial ou simplesmente quando a gente gosta de falar sobre muitas coisas diferentes. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui e eu vou te mostrar 3 ferramentas gratuitas para você usar ainda hoje aí na sua casa que vão te ajudar a entender quais são as possibilidades e quais são as possibilidades mais alinhadas com você, com os seus valores, com a sua experiência e também possibilidades que são lucrativas, né? Porque a gente precisa que seja para que o negócio faça sentido. Então bora, que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. E vou deixar também o link dessas ferramentas aqui na descrição. E se a gente não se conhece ainda, prazer, eu sou a Ana, falo sobre empreendedorismo digital, criação de conteúdo, monetização e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos. Tá, mas antes de eu te mostrar essas ferramentas, eu preciso que você entenda um negócio. Por que é importante a gente ter um nicho? Vai ter muita gente aqui no digital que vai te falar que sem um nicho específico é impossível de crescer, porque as pessoas não vão se conectar com você, não vão entender do que você tá falando, vai ser mais difícil de vender, vai ser mais difícil de fazer publicidade, todas essas coisas. E sim, isso é verdade em partes, isso dificulta mesmo quando a gente fala de muitas coisas. É mais difícil a gente trazer clareza pra nossa comunicação e a falta de clareza tem várias consequências ruins. Mas, por outro lado, tem muita gente que consegue sim ter uma marca pessoal forte e a partir dessa marca pessoal vender produtos de vários assuntos diferentes. Por isso que a gente vê tantos influenciadores aí vendendo cosméticos, roupas e infoproduto e todas as coisas juntas e misturadas, porque eles têm uma marca forte. Só que construir isso é muito mais difícil do que a gente ter um nicho específico, né? Porque a gente precisa ter muito mais tempo de construção dessa marca e a gente precisa ter muito mais habilidades ali na comunicação, sabe? Então quando a gente tem um nicho isso fica mais fácil. Mas esse não é nem o principal ponto. Pra mim, o principal ponto é com relação à leveza do processo. Pensa comigo. Quando a gente tem vários assuntos e vários interesses distintos dentro de uma mesma comunicação, a gente gasta mais energia para nutrir cada um desses assuntos. E toda essa energia acumulada ao longo do tempo vai te dar uma distância menor, né, na evolução do seu projeto, digamos assim, em cada um desses assuntos, sabe? Quando por outro lado, a gente fala de um único assunto, né, como foco principal da nossa comunicação, um único nicho ali. E tudo que a gente faz é para construir uma autoridade, né, e uma evolução dentro desse nicho, a nossa distância percorrida é muito maior. E isso tem muito a ver com um conceito que eu peguei desse livro aqui, Essencialismo. Eu já falei desse livro aqui para vocês antes no canal, que é exatamente isso, ó. Quando a gente faz esforços em várias direções, a gente caminha menos em cada uma dessas direções do que se a gente pegasse cada uma dessas setinhas e colocasse numa única direção, percebe? A gente consegue alcançar mais coisas quando a gente foca em um único caminho. Quer dizer que vai ter que ser esse único caminho para sempre? Não, nada é permanente, tudo pode mudar, a gente pode ir ajustando a rota ao longo do tempo, mas pelo menos a gente vai ter mais chances de conseguir alcançar algo de uma forma mais rápida, entende? Então, pra mim, só isso já faz toda a diferença. Mas tem mais um motivo que é muito importante também, que é o que eu menos gosto de falar, porque eu sei que muita gente leva isso ao pé da letra e fica neurótico com isso, mas é importante porque a gente tá falando aqui de negócios digitais, e negócios digitais sim dependem de algoritmo. E quando a gente fala de muitos assuntos diferentes, o algoritmo ele fica meio sem saber o que tá acontecendo, sabe? Então ele não entende pra quem que ele tem que entregar aquele conteúdo. E isso, a consequência é que seu conteúdo seja entregue pra menos pessoas, que ele não seja entregue pras pessoas certas, e muitas vezes, né, fica mais difícil de você contar com essa ajuda do algoritmo, digamos assim. Então bora que eu vou te mostrar as ferramentas, e a primeira delas é o Ikigai. Não sei se você já ouviu falar dela, mas é uma ferramenta muito famosa lá do Japão, e pra mim particularmente mudou muito, me ajudou a ter muito mais clareza da direção que eu tava indo, e me ajudou a ter muito mais certeza também, tipo, tá, esse é o caminho certo, sabe? Basicamente, o Ikigai consiste em você encontrar o seu propósito a partir da interseção entre 4 grandes áreas muito importantes da vida e que são relacionadas ao seu trabalho. Quando você encontra essa interseção, que eu vou deixar a imagem aqui, você consegue trabalhar com muito mais plenitude, com muito mais propósito, com muito mais estando muito mais inteiro naquele negócio, sabe? Então, sendo muito mais feliz no trabalho. E basicamente essas áreas são encontrar algo que você ama fazer, algo que você é muito bom fazendo, algo que as pessoas pagariam pra ter ou pra você ajudar elas, e algo que é bom pro mundo. Cara, se você consegue juntar essas 4 coisas,
não tem como dar errado. Você tá fazendo algo que você curte, algo que as pessoas te pagam, algo que é bom pro mundo, que você vai ter senso de propósito, de realização, de estar colaborando pra construir algo melhor. E algo que você é bom, tipo, você vai ter facilidade com aquilo, você vai se diferenciar no mercado, você vai ser bom naquilo, sabe? Então, realmente são ingredientes que fazem muito sentido. Eu ensino isso pra todas as pessoas que estão nessa fase, que passam ali na minha mentoria, na minha consultoria, porque de fato ajuda muito a gente a ter essa direção de uma forma mais clara, essa direção de uma forma mais certeira, sabe? E a gente ser mais feliz com o que a gente tá trabalhando. E pra você implementar, não é difícil, você pode fazer isso numa folha de papel, fazer essas esferas, né, e puxando setinhas. Ou então você pode usar o aplicativo aqui no Notion também, que eu deixei de forma gratuita aqui na descrição, pra você ir preenchendo em forma de tabela. Então, basicamente, você vai baixar esse template aqui, vai vir aqui na tabela e vai preencher. Então você vai colocar habilidades, meio que um brainstorm mesmo, assim, sem preconceito. O que vier na sua cabeça você coloca. Coisas que você tem experiência, que você tem habilidade, que você gosta. Você vai colocando de diferentes áreas da sua vida. Não pensa em um nicho, pensa em atividades, pensa em coisas mais palpáveis, que vai ser mais fácil para você fazer. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, cuidar de pets, ensinar matemática, tocar guitarra. Não são necessariamente coisas que naturalmente a gente pensa em vender, mas são coisas, habilidades e coisas que você gosta de fazer, coisas que estão na sua vida, que estão presentes na sua vida. Então lista tudo isso ali. E aí você vai preencher aqui, ó, ama fazer, faz bem, ganha dinheiro, as pessoas estão dispostas a pagar por isso e é bom pro mundo. Se a resposta for sim, você coloca 1 e se for não, você coloca 0. E aí, basicamente, o que ele vai fazer, ele vai identificar aqui quais são os seus potenciais de Ikigai, ó. Por exemplo, aqui eu tô colocando opções que não são todas 1, só pra você ver o que acontece, ó. Ele não marca Ikigai aqui do ladinho. Quando você coloca 1 em todas, ele vai marcar o Ikigai. E aí depois você pode vir aqui e filtrar. Então você vai colocar aqui, ó, na flag, tudo que é Ikigai. E a partir disso você vai ter todos esses elementos, né, que você colocou, essas atividades que você colocou, que foram sinalizadas como Ikigai, selecionadas para você poder escolher de uma forma mais fácil depois. Essa é a ferramenta, ajuda demais. Então bora para a segunda. Essa segunda ferramenta eu não tinha feito lá na minha época do início, mas eu descobri ela recentemente e eu achei simplesmente ela incrível e eu quero trazer aqui pra você. Eu testei ela hoje mais cedo e juro, foi muito legal. É uma ferramenta que permite com que a gente solte a imaginação, com que a gente explore vários cenários e depois junte novamente, né? Entenda quais são os cenários mais importantes pra gente focar, pensando lá no conceito do livro Essencialismo que eu mostrei agora há pouco pra você. Então, basicamente, você vai pegar uma folha de papel A4 e vai dividir ela em 16 partes. Então, você vai dobrando ela. Ó, dobra pela metade. Nossa, ficou tudo torto. Dobra em uma parte, aí depois você vai dobrar novamente e mais uma vez. Vão dar 16 pedacinhos. Ficou torto? Ficou, mas não tem problema. O importante é entender a lógica da coisa. 16 partes iguais. Então o que você vai fazer? Você vai cortar esses pedacinhos, tá? Em pedacinhos separados. E aí, em cada um desses pedacinhos, você vai ter algumas perguntas. Eu vou deixar uma sugestão de perguntas aqui na tela, que são as que eu usei. Mas você pode editar isso pra sua realidade, se você sentir que precisa, que é mais coerente e tudo mais. Então você vai responder essas 16 perguntas com 4 respostas em cada um desses papeizinhos. Então, por exemplo, uma das perguntas é: presentes que você quer deixar para o mundo, que você gostaria de deixar para o mundo. Você vai colocar ali 4 respostas que você vê para a sua vida. Então, ó, outras perguntas. Projetos para você fazer esse ano, o que pode te dar dinheiro agora, como você quer ser visto, pessoas que você gostaria de ajudar, o que te daria orgulho de ser, né? Você olhando lá pra frente, que você se orgulharia. Então você vai fazendo várias perguntas e vai trazer 4 respostas para cada uma dessas perguntas. Vai anotar nesses papéis. E assim, não
exagera no tamanho da resposta, não. É tipo palavras curtas, palavras-chave pra caber nesse papelzinho. Se não tá cabendo no papelzinho, faz de novo, porque não tá certo. Faz curtinho, porque senão você vai ficar confuso depois lá na frente. E aí, o próximo passo é você selecionar uma em cada um desses papeizinhos. Não tenha dó, só seleciona. Seleciona aquela que é mais importante pra você, sabe? Aquela que você não consegue viver sem, que você precisa de fato na sua vida. É essa, você marca ela ali, põe um asterisco, risca embaixo, enfim, faz o que você quiser, mas seleciona ela. E aí o próximo passo é você de fato pegar todos esses papeizinhos com a principal resposta de cada um desses papeizinhos e tentar agrupar. Lá vão ter coisas escritas de diferentes maneiras, mas você vai tentar entender qual que é a coisa principal que une essas respostas, sabe? Beleza, depois que você fez esse agrupamento, pode ser que aconteça de alguns papéis não terem relação com nenhum outro. Esses papéis vão ficar de fora. Por quê? Porque são papéis que são pontos isolados na sua vida e nos seus objetivos. Então você vai pegar aqueles papéis que tem pelo menos duplinha. Quais que você conseguiu agrupar pelo menos 2, ou 3, ou 4, 5, né? E esses são os papéis, os grupos de interesse, os seus objetivos mais importantes pra você, né? Então, por exemplo, no meu aqui, eu consegui agrupar, ó, esses aqui são do YouTube. Então, tem 6 papeizinhos que dão essa direção apenas para o YouTube. Eu também tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 relacionados à criação de conteúdo. E eu tenho mais 3 relacionados à leveza. Então todos os meus papeizinhos estão relacionados nessas áreas, né? Claro que eu agrupei bastante. Pode ser que o seu não fique tão agrupadinho assim, não tem problema. O importante é você pegar a lógica do exercício. E aí você vai entendendo. Aqui, um ponto importante que quando eu fiz foi algo que surgiu também. Eu trouxe coisas da minha vida pessoal, né? Porque, enfim, tem objetivos pessoais que eu quero cumprir também. Alguns deles eu tinha até selecionado como o campeão daquele card, mas como o exercício aqui é pra gente fazer pra âmbitos profissionais, eu revisitei e marquei só os elementos que tem a ver com uma esfera profissional. Então, aqui eu não tô trazendo nada da vida pessoal, porque o objetivo é entender a minha interseção na vida profissional mesmo. Pode ser que isso aconteça com você também quando você for fazer. Mas o mais legal dessa atividade, que eu achei ela super lúdica e gostosa de fazer. Às vezes a gente só colocar a mão no papel ajuda a raciocinar melhor, sabe? Em alguns momentos. Então, achei muito gostosa essa ferramenta. Eu recomendo bastante que você use. Então, experimenta aí, me conta depois se deu certo, que eu quero saber. Porque como eu não usei lá no começo, pra mim tá sendo uma experiência um pouquinho diferente, né? Mas mesmo assim me deu uma clareza sobre algumas coisas que estavam talvez um pouquinho mais no ponto cego. E acho que pra você pode te ajudar bastante por aí também. Agora eu vou te mostrar a terceira ferramenta, que essa sim eu usei bastante lá atrás. Na verdade não bastante, mas eu usei de uma forma que mudou muito, foi um divisor de águas, porque eu entendi que eu não queria continuar no CLT. Então essa ferramenta é uma tabela de visualização mesmo, pra gente conseguir imaginar como vai ser o nosso caminho em cada uma das opções que a gente tem na mesa. Então, basicamente, você vai pegar uma folha, um papel ou até uma tabela. Dentro desse template que eu tô deixando aqui na descrição, tem em formato digital. Você pode usar por ali também. Mas, basicamente, você vai pegar uma folha e vai fazer uma tabela. Nessa tabela, você vai dividir ela em 3 linhas, que são as suas 3 principais opções que você está cogitando neste momento. Então, você vai colocar aqui opção 1, 2 e 3. Opção 1, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz, era continuar no meu emprego atual, era a opção 1. Eu tava muito na dúvida se eu fazia a transição de carreira, se eu começava a empreender ou não, enfim. Aí, a opção 2, eu coloquei ir para uma empresa concorrente, fazer algo parecido com o que eu faço hoje, era a minha opção 2. E a opção 3 era empreender no digital. Eu comecei desse jeito, aí depois eu fui fazendo outras variações, tá? Mas só pra você entender a lógica. E aí, a partir disso, você coloca lá, você faz algumas colunas também. Então você vai fazer 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Qual que é o lance aqui? Você vai imaginar quais são as consequências e como vai ser daqui 1 ano em cada uma dessas opções, considerando que você está vivendo o início de cada uma dessas opções ou está continuando o que você está fazendo hoje. Então, no meu caso, quando eu fiz, estou no CLT, daqui 1 ano, se eu continuar nessa empresa, fazendo isso que eu faço, o que vai acontecer? Provavelmente nada, eu vou continuar trabalhando nisso,
né, por algum tempo ainda antes de ser promovida de novo, porque eu tinha acabado de ser promovida quando eu fiz esse exercício. Então, coloquei nada, vai continuar a vida como está hoje. Daqui 2 anos, o que vai acontecer? Ah, talvez eu consiga uma promoção para um cargo sênior, alguma coisa, né, tipo, para ser gerente sênior, algo nesse sentido. Beleza. Aí depois, em 5 anos, vou conseguir mudar para diretora? Não sei, mas é isso que eu quero? Eu quero ser diretora? Não sei. E aí eu comecei a entrar nesse looping, sabe? Putz, não quero ser diretora. Porque ser diretora envolve isso, aquilo, aquele outro, política, blá, 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 e eu não queria isso pra minha vida. Então aqui que eu percebi o meu primeiro não, porque o meu próximo passo nessa opção 1 era algo que eu não queria e era algo que eu também não tinha certeza se ia acontecer, porque é algo mais difícil pra mulher, algo mais difícil, né, enfim, há N fatores que eu não vou trazer aqui pra não polemizar esse vídeo, mas eu entendi que era algo difícil de acontecer e algo que, mesmo difícil, eu não queria pra minha vida, se acontecesse. Então, eu percebi, putz, talvez não seja por aí. E aí quando eu fiz isso pra opção 2, que era trabalhar numa empresa parecida, né, fazendo coisas parecidas, o resultado era igual. A diferença é que seria uma outra empresa, outras pessoas, mas assim, a jornada, a minha carreira seria a mesma. Então, eu eliminei isso também. A opção 2 também foi eliminada neste momento, sabe? E aí me sobrou a opção 3, que era o que eu tava cogitando de fato. Então, em 1 ano, o que ia acontecer? Eu ia sofrer pra equilibrar as duas coisas, eu ia ter que trabalhar tanto no CLT quanto no empreendedorismo, ok. Talvez não ganhasse muito, ok. Aí, ano 2, talvez eu começasse a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e conseguisse sair da empresa. Isso na minha imaginação, tá? Eu não sabia que eu ia conseguir sair do CLT antes, mas na minha concepção foi assim. Então eu comecei a visualizar, e visualizar não só os marcos, mas visualizar como seria o meu dia a dia. Então, no CLT, eu continuaria trabalhando, né, daquele formato, multitasking, e com muitas metas, e com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Comecei a entrar no detalhe de cada um desses cenários. É um exercício de visualização mesmo, sabe? Putz, eu quero conversar com essas pessoas todos os dias, eu quero falar sobre esses assuntos todos os dias, eu quero minha rotina em horário comercial, eu quero não ter flexibilidade pra sair na rua no meio de semana, sabe assim, detalhes. E aí na opção 3 também fui fazendo esses detalhes. Ah, eu vou ter mais liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade disso, daquilo. Eu vou ter talvez mais dificuldade financeira no começo. Talvez não. Claro que você não vai ter as respostas 100%, você não vai ter certeza de nada. Mas é um exercício de visualização, é um exercício de probabilidades, né? Se a gente for pensar bem assim. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, vou ser mais feliz, vou ter mais liberdade, vou fazer algo que eu gosto, vou seguir as minhas próprias regras, né? E eu fui visualizando cada uma dessas coisas. Vou precisar vencer a vergonha de falar na câmera, vou, né? Mas você coloca tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Mas pode ser que você encontre algum ponto que seja deal breaker, né? Que seja assim, ah, putz, esse aqui não dá. Que foi o meu caso, cara. Eu não queria ser diretora. E ao mesmo tempo ser gerente pro resto da vida, sei lá, não parecia algo legal, sabe? Então, aquilo foi o que definiu, tipo, não é esse o meu caminho, preciso mudar. E aí, a partir do momento que eu entendi que seria o empreendedorismo, eu fiz esse mesmo exercício com outras opções. Então eu fiz ter uma loja online, ser expert de digital, falar de mentoria, falar de marketing. Eu fui colocando várias opções e fui fazendo esse mesmo exercício e desmembrando, sabe? Então a minha recomendação é que você comece pelo macro, áreas grandes, e aí depois que você vai escolhendo essas áreas grandes, você vai entrando nas áreas menores. Aí você pode juntar essas ferramentas, né, do Ikigai com a 16 partes, né, 16 folhas. Você vai juntando elas para encontrar qual que é a direção, sabe? E se você baixar o template aqui, você vai ver que tem uma ferramenta extra, que eu não falei aqui no vídeo, mas que ela é muito simples de você fazer também e que te ajuda a dar mais clareza nessa visualização e também mais vontade para fazer as coisas acontecerem. Baby, meu amorzinho. Ele tá assim, ó. Baixa lá e depois me conta aqui nos comentários o que você achou desses exercícios, se te ajudou, e se você chegou até o final do vídeo aqui, comenta visualização para eu poder saber que você me acompanhou até o final. Beijo!